colocasse esse tema, qual é a importância dele para o cotidiano, para a vida da população guaçuana e, por que não dizer, população mundial. Boa noite. Boa noite, Gil. Boa noite, Rafael. Boa noite, Paulo. Boa noite, André, Nani. É uma alegria muito grande, mais uma vez, estarmos aqui fazendo essa prestação de contas para a população de Mogi Guaçu, onde a gente está dando uma demonstração de todo o trabalho que a nossa equipe vem fazendo ao longo desses últimos anos, especificamente nesses últimos 7 anos. E o tema sempre está focado em cima da qualidade de vida. E não é diferente quando você fala em qualidade de vida das pessoas, na comunidade, ela está diretamente relacionada ao meio ambiente. Qual é o grande desafio que a gente enfrenta na administração pública? É você equilibrar esse sistema, né? Quando você consegue equilibrar o sistema e gerar qualidade de vida, você está deixando a população mais feliz, mais preparada, vamos dizer, para conviver socialmente. E já falamos aqui sobre a água. E a água é a maior preocupação quando o tema é qualidade de vida e quando o tema é meio ambiente. Porque ela é a receptora de toda forma de poluição, né, Gil? Que a gente tem, vamos dizer assim, um exemplo. Quando você provoca uma destruição das florestas e das matas ciliares, quem sofre? São os rios, né? Quem sofre é toda a recepção vem para a água. A geração de resíduos, né? Se você tem a poluição dos resíduos domésticos e do resíduo industrial, quem sofre são os rios. Agricultura sem técnica, você polui, né? Você polui o subsolo, né? E você tem o problema das erosões, isso em função do agrotóxico. Quando eu estive nos Estados Unidos com vários prefeitos para buscar recurso para tratamento de esgoto, isso há muitos anos atrás, nós fomos no Banco Mundial, nós perdemos o financiamento porque não havíamos apresentado um projeto de solução do agrotóxico da agricultura da região de Mogi Guaçu. Então, olha a importância que tem você trabalhar projetos para evitar o agrotóxico na agricultura. E, prefeito, é interessante notar que a água ela cobre a maior parte da superfície da terra, mas é um bem que ele está escasso, né? Olha, Gil, é impressionante como às vezes a gente não presta atenção muito nisso, né? 72% de toda a superfície da terra, né, ela é ocupada pelos oceanos, né? 72% da superfície é água e ocupada pelos oceanos. Apenas 2,8% é o restante de água no planeta. E o que é importante frisar que 2,15% estão lá nas geleiras, né? 0,63% nós temos os aquíferos, que é subterrâneo em todo o planeta. E apenas 0,02% é curso d'água e lagos. Isso faz com que a gente tenha uma preocupação cada vez maior com a preservação da água. Isso vale dizer que para cada 10 mil litros de água no planeta, apenas 2 litros de água doce estão disponíveis para toda a população do planeta, né? Então, o Brasil é um país privilegiado. Uma situação mais privilegiada, mas entre aspas, né, prefeito? Em termos, porque a grande parte da água doce do Brasil, ela está localizada numa região só, né? Exatamente, Gil. 12% de toda a água doce do planeta, 12% está no Brasil. Mas 80% dessa água doce está na região amazônica. E apenas 20% nas regiões onde habita 95% de toda a população brasileira. Então, é aí que foca realmente o trabalho de toda a sociedade do mundo inteiro. É onde a gente vê propaganda, os ambientalistas entrando, preocupados com o futuro em função da escassez de água. E, prefeito,
essa questão ela é mundial. Eu queria saber como é que Mogi Guaçu lida com ela, antes até mesmo da gente chegar na questão Mogi Guaçu. Eu gostaria que o senhor trouxesse um parâmetro aí, já que dessa situação em termos de número de habitantes, em termos de quantidade de água para tratamento no município. Bem, Gil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem alguns índices que eles consideram suficientes para uma vida em comunidade, né? Então, por exemplo, uma bacia com 2.500 metros cúbicos por habitante ano, a OMS considera muito boa a bacia. 1.500 metros cúbicos por habitante ano, a OMS diz o seguinte, é o mínimo. O estado de São Paulo tem um índice excelente, o estado, 2.900 metro cúbico por habitante ano. Porém, nós temos 4 bacias no estado de São Paulo. O Alto Tietê tem 200 metros cúbicos por metro cúbico por habitante ano. A região do Piracicaba tem 400 metros cúbicos por habitante ano. A região do Turvo Grande, 900. A região da bacia do Mogi Guaçu, nós estamos com 1.500 metros cúbicos por habitante ano. O que isso quer dizer? Que nós estamos no mínimo. A situação da bacia do Rio do Mogi Guaçu é melhor que as outras bacias, né? Alto Tietê, Piracicaba, Turvo Grande, mas mesmo assim ainda é uma situação no limite. No limite. Nós estamos realmente muito preocupados. Ao longo desses últimos anos, eu tive o privilégio de trabalhar muito com isso, ao lado de profissionais excepcional, né? Comandado ali na região da bacia do Mogi, Marcos Vinícius, um engenheiro extraordinário que vem fazendo um trabalho extraordinário na bacia. Então, a gente tem preocupado muito com isso. E a estiagem é uma grande preocupação. E nós corremos o risco ainda de uma estiagem este ano. Agora, prefeito, o Rio Mogi Guaçu, que empresta o nome à cidade de Mogi Guaçu, ele não atende só a cidade de Mogi Guaçu. Quantos municípios são atendidos pela bacia do Rio Mogi Guaçu? O senhor sabe dizer? Que estão exatamente dentro da bacia são 38 municípios. Mas inscrito no comitê de bacia são em 43 municípios. O Rio Mogi Guaçu é um rio federal. Ele nasce aqui em Minas Gerais, na cidade de Bom Repouso, e vem para São Paulo e deságua no Rio Pardo, né? E o Rio Pardo deságua no Rio Grande. O Rio Mogi Guaçu, ele tem uma história fantástica, né? Ele é um rio onde aqui nós estivemos, a aldeia dos índios Tupi-Guarani, onde hoje é a Faculdade de Engenharia Ambiental. Nós temos aqui, passando por todo o rio, a passagem dos bandeirantes, né, que vieram para a região norte do estado, passando por Mogi Guaçu. Nós temos um dado que eu tive o privilégio não é bem dizer, que nós convivemos com o problema em 1970, quando houve aquela cheia, e naquela época dizia que nós tivemos na década de 30 uma cheia tão grande quanto foi a de 70. Com isso, fez com que Mogi Guaçu tivesse uma preocupação maior. E na gestão do Carlos Nelson Bueno, de final de 72, ele abriu uma licitação pública e eu dei início no início de 77, perdão, 76, 77, nós demos o início no derrocamento da ilha, da ilha ali na Cachoeira de Baixo. Com isso, o que aconteceu? Diminuiu a altura da calha do rio Mogi Guaçu em 90 centímetros. Então, da cachoeira que existe aqui debaixo da Ponte de Ferro até a Cachoeira de Baixo, nós tivemos uma queda da altura de água, o que possibilitou aquela galeria que nós fizemos ali na Praça Padre Armani e que deu folga para pequenas chuvas, médias chuvas na região da São Carlos, da zona norte da cidade, e não inundasse com frequência ali a Praça Padre Armani. Foi uma grande conquista. Tem gente que fala com saudade dessa obra, né, prefeito? Porque nos primeiros anos ali dessa obra virou um espaço de lazer, observar os peixes na época da Piracema. Então, ali desse projeto do derrocamento, que foi uma grande conquista, depois eu tive o privilégio e a honra, apoiado pelo ex-ministro Murilo Macedo, que me ajudou muito, né,
depois com o apoio dos prefeitos Romeu Bourdion aqui de Mojimirim, o Bebeto Munhoz, irmão do Barros Munhoz, e do próprio Barros Munhoz, nós conseguimos essa barragem que nós iniciamos e inauguramos em Mogi Guaçu. Essa barragem ela tem um papel fundamental. Na época eu fui muito criticado, né, principalmente pelos ambientalistas, né, que a gente não deveria ter feito esta obra. Mas é isso aí que era esse canteiro de obras ali onde hoje é a nossa faculdade. Agora, por que nós fizemos isso? Esse projeto, quando eu estive como diretor da CPFL, Gil, eu descobri que esse projeto tinha sido elaborado no governo Paulo Maluf para 3 áreas, 3 barragens a montante do rio Mogi Guaçu, né? E aí nós conseguimos trazer essa obra para cá. E aí, com isso, hoje ela está dando ela tem uma importância muito grande para a nossa cidade, tá certo? Por quê? Porque além dela conter as cheias, ela também fornece a água para nós na estiagem. A estiagem de 2015 e de 2016 foi uma das maiores estiagens que nós tivemos aqui na nossa região. Mogi Guaçu não teve falta de água, não faltou água na casa do trabalhador de Mogi Guaçu em função dessa obra que nós realizamos ali na Cachoeira de Cima. E um detalhe interessante é que a água que é tratada por Mogi Guaçu, ela é retirada da parte superior da barragem, né, prefeito? Até mesmo naquela estiagem foram feitas algumas manobras, algumas melhorias ali para ir mais adentro, mas mesmo assim foi feito esse trabalho com a retirada da água na parte superior da barragem. Eu vou mostrar isso logo adiante. Sim. Eu vou mostrar isso logo adiante. Por quê? Porque como que nós trabalhamos para buscar esse equilíbrio ambiental, Gil? Primeiro você cuida da água e do esgoto. É o importante, é fundamental, né? Aí você tem a preocupação com as galerias, a importância que tem as galerias para gerar qualidade de vida para as pessoas. Isso é meio ambiente, né? É você não ver como está acontecendo em algumas casas hoje do Jardim Santa Terezinha, que hoje, graças a Deus, foi aberta a licitação para que nós possamos iniciar dentro de alguns dias as obras do Santa Terezinha. Nós tivemos projetos extraordinários no passado. Quem não se lembra da Rua Chico de Paula, né? Que foi aquela grande galeria que nós fizemos. Esta obra é do Cambuí, a obra do Zanibone, da Rua Americana, da Vila Leila. Agora esse canal do Canaã, que não foi iniciado na nossa administração, mas nós estamos aí nesses anos todos lutando para completar essa obra do Canaã. Tem problema com a empresa lá, né? A empresa começou, 2 ou 3 empresas parou. Abandonaram, Gil, a obra e infelizmente nós não tivemos como completar até agora, mas ela está andando bem, e aí nós estamos fazendo agora ali ao lado um piscinão, né? E esse piscinão vai ser uma outra área de lazer ali ao longo da... esse aí é o canal do Canaã. Da Avenida das Torres. Né? Essa é o Canaã, que passa ali que vai chegar até esse piscinão, que eu acho que não tem essa foto aí, né? Mas ali é paralelo à Avenida das Torres. Sim. E esse piscinão, a gente vai fazer uma grande área verde ali de caminhada em volta. É um projeto muito bom que nós decidimos fazer agora para eliminar de vez o problema de cheias ali no Jardim Santa Terezinha. Sim. Prefeito, é importante a participação da comunidade. Eu acho até interessante essa proposta desse programa aqui, que é o Trabalhando Hoje, Projetando o Futuro, que o senhor tem a oportunidade de trazer a comunidade para assuntos que normalmente são tratados quando criança, na sala de aula ou na faculdade, mas que para a população no geral acabam ficando um pouco distantes. A comunidade apoiando essas iniciativas faz com que o meio ambiente seja preservado, questão da água, do esgoto, das galerias. Sem dúvida, eu acho que nós trabalhamos muito e apoiamos a sociedade a criar uma cultura de proteção ambiental, tá certo? Com mudanças de hábito e disciplina, isso é importante. Investindo aonde? Na criança. Então fizemos um trabalho com o SAMAI, um trabalho com a Faculdade Franco Montoro, um trabalho com as escolas, um projeto que eu apresentei quando deputado, da Nova Semente. Enfim, fizemos um trabalho grande de fazer com que a gente criasse uma cultura de proteção ambiental. Isso é fundamental. Quantas pessoas sabem que Mogi Guaçu tem hoje
100% de água, 100% de esgoto e que vai ter 100% de tratamento de esgoto para uma população com mais de 250 mil habitantes. Pouca gente sabe disso. Então nós estamos prestando contas para a população e dizer que investimos em Mogi Guaçu nesses 7 anos 80 milhões de reais para fazer com que a cidade esteja pronta para o futuro, pronta para os próximos 250 mil habitantes. E é isso que é fundamental, é esse trabalho com a juventude, esse trabalho com as crianças, de preparar para elas uma cidade com mais qualidade de vida. Certo. E é interessante, prefeito, o senhor está colocando essas coisas aí, porque Mogi Guaçu e todas as cidades aqui que acabam pegando depois o rio Mogi Guaçu e fazem parte dessa bacia, elas, pela importância desse rio e pelo trabalho que tem sido desenvolvido e que precisa ser desenvolvido, porque há uma cobrança séria dos órgãos ambientais, ela acaba se desligando de Campinas, né, da região metropolitana de Campinas. Olha, Gil, foi bom você lembrar disso. Eu me recordo bem quando começou o trabalho para criar a região metropolitana de Campinas. Foram convidados todos os prefeitos da região, incluindo Mogi Guaçu, Mojimirim e Itapira. E incluíram a cidade de Mogi Guaçu na região metropolitana de Campinas. E eu fui contra. Escrevi um documento para o presidente que organizava isso, e foi feito no Palácio dos Bandeirantes. E quando nós chegamos lá, todos os prefeitos, o primeiro que o presidente pediu que se manifestasse foi a minha pessoa. E eu me declarei contrário à entrada de Mogi Guaçu e fui conversando com o ex-prefeito e deputado hoje, Barros Munhoz, para que nós pudéssemos unir as forças de Itapira e Mogi Guaçu e não concordar com a entrada. Porque a minha preocupação, que também era do Barros Munhoz, é que no momento que você entrasse na região metropolitana de Campinas, Mogi Guaçu ia perder um percentual de água para a região metropolitana de Campinas. Se nós já estamos no limite mínimo de 1.500 metros cúbicos por habitante ano, imagina se Mogi Guaçu, Mojimirim e Itapira estivesse dentro da região metropolitana, que é uma região onde tem o rio Piracicaba, que tem aí um índice baixíssimo também. Campinas tem problema de água, né? Então nós conseguimos ficar fora da região metropolitana. Estamos trabalhando para fazer um grande aglomerado urbano nessa micro-região, que seria mais ou menos uma micro-região administrativa. A gente está chamando isso de aglomerado urbano, que é a terminologia que o planejamento do Estado está fazendo. E com esse aglomerado inclui Mogi Guaçu, Mojimirim e Itapira, Espírito Santo do Pinhal, a estância de Lindóia, Águas de Lindóia, Serra Negra e Socorro. Com isso, nós começamos a trabalhar um projeto nosso. Mas qual é a nossa maior preocupação com a água no futuro? É o Alto Mogi. Nós temos que nos preocupar, são com as nascentes do Alto Mogi. Nós não podemos ver o Alto Mogi crescendo demais em loteamentos dessas regiões. E o que pode acontecer nessas regiões, onde tem essas grandes nascentes? Vai diminuindo a contribuição de água da bacia do Mogi. Então nós temos que preservar as nascentes do Alto Mogi. É isso que nós temos que passar para as futuras gerações. E esse plano diretor de água com relação ao futuro, ele tem que ser consolidado nesses próximos anos, né? Tem que haver muita persistência do Comitê de Bacia. Nós temos que trabalhar muito nesse sentido. E eu, todas as vezes que eu presidi o Comitê de Bacia, que foi por 3 vezes, 6 anos praticamente, quase consecutivos, nós lutamos a esse respeito. Então é muito importante preservar a bacia do Mogi e fazer com que haja realmente, nesse aglomerado urbano, um plano diretor de água do Alto Mogi. Muito bem, são 18 horas e 31 minutos, nós estamos ao vivo. Para você que está chegando agora, esse é o programa Trabalhando Hoje, Projetando o Futuro, com o prefeito Walter Cavenhanha. E só explicando, esse programa ele traz temas específicos a cada semana. O tema de hoje é meio ambiente. Você que está acostumado com a interação da Web TV Mogi Play, as perguntas feitas aí durante as transmissões em todas as plataformas são todas encaminhadas
para a assessoria do prefeito Walter Caveanha, e a gente continua discutindo o meio ambiente aqui. E, prefeito, esses encontros têm sido bastante interessantes, e eu gosto muito de pitadas históricas. E agora o senhor trouxe uma pitada histórica pessoal, falando sobre essa questão da região metropolitana de Campinas, que me veio um déjà vu, me veio um flashback, como queiram. Me lembro de ter entrevistado o senhor. Acho que foi uma das primeiras entrevistas, aliás, acho que foi a primeira vez que eu entrevistei o senhor na vida, década de 90, já na segunda metade da década de 90, eu entrevistei o senhor puxando essa frente aqui para que a Baixa Mogiana, o Circuito das Águas ficasse de fora da região metropolitana de Campinas. Tive essa lembrança agora. Ainda falando sobre a importância do rio, prefeito, ele é tão importante que foi possível construir uma faculdade ao lado dele, e a primeira faculdade especializada em meio ambiente, de engenharia ambiental, autorizada no estado de São Paulo, né? Olha, quando a gente fala em educação ambiental, a gente pode deixar muito clara que ela é a base, é o alicerce do desenvolvimento sustentável, né? Sempre quando você foca a hidrologia, que é muito importante, ela é aplicada nos diferentes problemas, né, que envolvem a utilização dos recursos hídricos, que envolve a conservação do meio ambiente e que envolve a ocupação da bacia. É como que vai as nossas cidades crescer nos próximos anos? Como é que eu estou com a minha bacia? Como é que está a hidrologia nossa? Como que eu vou utilizar os recursos que eu tenho? Isso é planejamento. Isso é planejamento estratégico. E isso faz com que você conserve o meio ambiente, mas também ocupe de uma forma adequada toda a bacia do rio Mogi Guaçu. Nós conquistamos essa barragem, e com essa barragem nós tivemos o privilégio de construir e edificar e de consolidar a primeira faculdade de engenharia ambiental do estado de São Paulo. Eu não posso deixar de mencionar o quanto foi importante para mim ver essa faculdade sendo conquistada, né? Tivemos apoio de muitos amigos. Eu não posso deixar de citar o nome do vereador e do professor Mário Vedovello Filho, do professor Galbiati. Foi importantíssimo para a gente. Foi importante no sentido de fazer com que a gente aprovasse essa grande faculdade para Mogi Guaçu. Foi a primeira faculdade de engenharia ambiental do estado de São Paulo. O professor Galbiati, quando eu recebi, não sei se eu contei essa história, quando eu recebi uma profissional que veio fazendo uma entrevista na Champion, essa profissional mostrou para mim que era a especialidade dela era em direito ambiental. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E aí eu perguntei ao Dr. Timone, que era o gerente da Fazenda Campininha, que tem ajudado muito, e ajudou muito Mogi Guaçu com aquela fazenda, né? Principalmente na questão ambiental. Nós tínhamos ali um projeto extraordinário de educação ambiental. E o Timone trouxe os professores da faculdade da Unesp de Rio Claro, e eles se colocaram à disposição de Mogi Guaçu, porque ia ser a primeira faculdade de engenharia ambiental do estado de São Paulo, e deram nome para a nossa escola. E com isso, nós aprovamos essa faculdade. E quanto ela foi importante, eu acho que nós já temos uns 200 jovens já formados por essa faculdade, trabalhando com as questões ambientais, ajudando nas escolas, trabalhando com a empresa, com a iniciativa privada, mas sempre focando a conservação, a preservação do meio ambiente e não deixando de lado o desenvolvimento. Só que é um desenvolvimento sustentável. Eu tenho dois amigos formados em engenharia ambiental pela Faculdade Municipal, professor Franco Montoro. Prefeito, o senhor foi presidente desse comitê da bacia hidrográfica do rio Mogi Guaçu. Como é que é conciliar os interesses de mais de 40 cidades? Como é que foi essa experiência? O que o senhor pode dizer sobre esse período? O comitê de bacia, ele é tripartite, né? Entre a sociedade civil, o Estado e os municípios. São 43 municípios e 38 municípios que realmente estão dentro da bacia, né?
Esses municípios apresentam os seus projetos, as suas prioridades, né? E ali nós lutamos ao longo desses anos, porque como foi aprovado uma lei, né? E essa lei, ela fazia com que os recursos da cobrança da água pudessem ser destinados dentro do Comitê de Bacia, aumentou os recursos para que as prefeituras pudessem buscar recursos, principalmente para esgoto. Foi aonde Mogi Guaçu, através do SAMAI, conseguiu trazer para Mogi Guaçu mais de 4 milhões de reais para emissário de esgoto, para complementação de obras de esgoto no município de Mogi Guaçu, que eu já coloquei isso aqui na vez passada. Foi desta forma, o comitê, ele faz com que cada município apresente o seu projeto e tem uma comissão que analisa o projeto e se ele está de acordo com aquilo que realmente o comitê destina de recursos para os municípios. Então, Mogi Guaçu foi amplamente contemplada e eu tive o privilégio de participar de reuniões em quase todos esses municípios. Não digo todos, porque é quase que impossível, né? Porque não é todo mundo que tem condições de promover um encontro com ele em função das distâncias. Então, é localizada numa distância equivalente e geralmente participa 50% do número de prefeitos para cada uma dessas regiões. Mas foi um sucesso, continua sendo, e esse comitê, eu tenho a certeza, vai ajudar muito o desenvolvimento no meio ambiente do Estado de São Paulo. A gente está falando de meio ambiente, é o tema de hoje do nosso encontro com o prefeito Walter Caveanha, e é importante falar de meio ambiente. Ele está falando sobre todas as questões da água, principalmente envolvendo o rio Mogi Guaçu, o tratamento da água, a questão da poluição no entorno do rio Mogi Guaçu, as galerias de águas pluviais, a criação da Cachoeira de Cima e também sobre saneamento, né, prefeito? Porque investir em saneamento é investir em saúde. É fundamental. Há um número interessante que para cada $1 de investimento em saneamento, você economiza $5 em saúde, médicos e remédios. Eu acho que isso mostra a importância que tem investir no saneamento básico. Eu tentei apresentar um projeto lá atrás para ver se a gente conseguia incluir dentro do serviço de água, tá certo? A gente conseguisse incluir algumas questões relacionadas à saúde, né? Porque se você pudesse, no levantamento, e jogar para junto do saneamento também uma parte dos recursos de saúde, eu acho que a gente estaria destinando à saúde do município uma verba importante para alavancar cada vez mais as obras necessárias na saúde, né? Diante disso, a gente sabe o quanto é difícil, né, legalmente a gente fazer esse trabalho. Então tive algumas dificuldades, colocamos pessoas jurídicas em cima disso, debatemos na associação dos prefeitos, mas não conseguimos. Mas é um pensamento, né? Saneamento é saúde. Se é saúde, a gente deveria ter recursos do saneamento também para investir na saúde. Prefeito, vamos para aquelas pitadas históricas que eu particularmente adoro, e é sempre bom a gente ter conhecimento sobre a história do lugar onde a gente vive, do lugar onde a gente está. Captação de água em Mogi Guaçu, como é que ela era feita antes da barragem? Para você ter uma ideia, e não é diferente agora do que aconteceu na estiagem de 2015. Eram colocados bombas, é uma foto aí, era colocado bombas no rio, que fazia com que você aduzisse a água bruta até a produção, lá no tratamento de água. Você imagina, numa estiagem, que não tinha como você conseguir colocar essas bombas para captar. Você tinha que jogar sacos de areia, formando pelo menos uma piscina para fazer a captação. A Champion, a International Paper, faz isso ainda hoje, ali na captação dela. Em alguns momentos da estiagem, como essa aí que foi 2015, né? Você vê, aí estava com 5 metros cúbicos por segundo. Olha que loucura, você atravessava o rio aí a pé, debaixo da ponte, né? Quando chegou na época da cheia, o rio Mogi Guaçu chegou a 620 metros cúbicos por segundo. Só que não inundou, olha só, chegou a água a quase entrar nos comércios, só não inundou em função da barragem, porque nós conseguimos, com o controle da barragem, a controlar a vazão. Mas olha como é que ficou o rio, olha a altura ali da ponte,
como ficou agora em 2015. Você imagina isso em 1970 como foi, né? Impressionante, né? Algo impressionante, as imagens impressionam. E aquela foto antiga mostra a forma artesanal como era feito, né? Aí acabou mudando. Aí, para quem gosta, veja só o pessoal ali instalando a bomba, e quando a bomba não conseguia puxar, saco de areia para formar uma piscininha ali para captar. E aí hoje... aquilo que eu falei para o senhor, né? Que essa tubulação vai buscar água agora lá na parte de trás da barragem. Gil, essa é a grande captação. Hoje não tem mais aquelas bombas. Ela sai agora da barragem por esse tubo de 1 metro de diâmetro. Por gravidade já, né? Tudo por gravidade. Chega no ponto de recalque, e ali naquele ponto de recalque a gente recalca com mais 2 sistemas até o tratamento de água. Mas ela vai até o recalque, tudo por gravidade, com ferro fundido. Isso é, se nós tivermos problema, pode no futuro até poder ser colocada uma bomba para aumentar a pressão desse tubo, porque esse tubo aguenta a pressão. Aí aquele tubo traz a água para essa segunda Traz imagem. a água para esse sistema de tratamento. O primeiro a gente mostrou sistema recentemente, né? Primeiro do lado de cá, do lado direito. O primeiro que está à minha direita, né? Que é o maior, foi construído pelo ex-prefeito Nico Lanzi. O segundo, que é o do meio, que tem 2 linhas de tratamento, foi nós que construímos na gestão 89-92. E o terceiro, que está em construção, a gente espera que seja concluído até o final do ano. E com esses 3 sistemas, mais o sistema que a gente está fazendo de melhorar o sistema de filtros, né? E de decantadores aí, nós vamos ter condições de chegar a quase aumentar em 60% a produção de água do município, atendendo a uma população de 250 mil habitantes. Vamos aproveitar que a imagem já mostrou, o senhor aproveita para falar aí de tratamento de água em Martinho Prado. Pode colocar de volta aí, produção. Olha só, pessoal, a gente fala que às vezes a gente fica muito concentrado em cima de Mogi Guaçu. Olha o novo sistema de tratamento de água que nós vamos entregar este ano lá em Martinho Prado. Moderno, eficiente, vai garantir realmente a qualidade da água. Nós mudamos o sistema lá. Quando nós inauguramos o tratamento de água de Martinho Prado, há 36 anos atrás, a gente construiu o tratamento na margem do rio. E a gente já jogava água tratada para a população. Agora nós estamos jogando água bruta aí, e aí vai ser tratada e distribuída, portanto, para toda a população de Martinho Prado, com ótima qualidade. É um projeto extraordinário, que toda a nossa equipe do SAMAI, eu quero aqui cumprimentar toda a direção do SAMAI, toda a direção, todos os engenheiros, todos os diretores, todo o presidente, que fizeram um trabalho excelente ao longo desses últimos 7 anos e meio. Prefeito, obrigado mesmo. Prefeito, a gente já falou sobre tratamento de esgoto e até tivemos um programa especial sobre saneamento, mas a gente vai percebendo que os assuntos são todos interligados. E como hoje a gente está falando de meio ambiente, é claro que não poderíamos deixar de, mais uma vez, destacar as melhorias e os investimentos em tratamento de esgoto, né? Então, Gil, tratamento de esgoto, você já pensou uma cidade que está recebendo um tratamento desse porte, ali junto do centro da cidade, onde tem essa lagoa de esgoto? Esse novo tratamento, nós vamos eliminar essa lagoa daí. Então, a previsão também é concluir essa obra até o final do ano. É o segundo módulo. Cada módulo desse trata esgoto de uma população de 50 mil habitantes. Então nós vamos ter ali, com esses 2 módulos, o tratamento de esgoto de 100 mil habitantes que habita o centro da cidade. E a região, uma parte da região norte aqui e a zona sul. E esse tratamento de esgoto, que é do IP, vai atender as outras 100 mil habitantes. Quer dizer, com essa conclusão do segundo módulo, ela chegará a uma população de tratamento de até 250 mil habitantes. Esse primeiro módulo que está aqui do lado está quase pronto. Essa fotografia já tem umas 2 semanas, né, André? Mas está andando bem. Houve um problema também com as empreiteiras. Não é fácil, mas a obra está andando. A parte civil já está toda pronta. Está faltando só esses 2 barrancos, lonar e colocar os equipamentos.
Quando o prefeito fala em problemas com as empreiteiras, é bom a gente deixar claro que tipo de problema que acontece nesse sentido. É que às vezes a licitação acontece, a empreiteira ou a empresa pega pelo valor mais barato, né, mais em conta, porém não consegue honrar os seus compromissos com fornecedores, com funcionários, ou seja, pega um valor abaixo e aí acaba abandonando a obra, e isso é recorrente atualmente no serviço público, né, prefeito? E tem um probleminha que você não pode liberar recurso para a empresa se ela não tiver a certidão negativa. E às vezes, com toda essa situação do país e etc., eles não conseguem obter as certidões negativas. E com isso você não tem como pagá-los. E eles não têm recurso próprio para bancar. Consequentemente, eles não podem antecipar recurso próprio deles. Então dificulta a obra, atrasa a obra e traz todo esse transtorno para as administrações municipais. Prefeito, nós estamos falando de meio ambiente aqui e a proposta é falar também sobre turismo, né? Mas eu acredito, não sei se a gente vai conseguir falar na edição de hoje, mas alguma coisa a gente já pode ir pincelando no sentido de que nessa área aí que a gente acabou de mostrar, onde hoje existe o Pinicão, popular Pinicão para quem passa ali perto, nessa área o senhor sonha que um dia seja possível implantar um porto, o Porto Mandi, é isso? Esse é um sonho que já vem há alguns anos e quando nós entramos em 2013, eu consegui trazer alguns empresários para ver se eles conseguiriam fazer com que a gente retirasse a lagoa de esgoto dali. Não foi possível. Agora, com esse novo tratamento, que foi recurso que nós conseguimos de financiamento, aqui agradeço muito o apoio que recebi de muita gente, mas principalmente do capitão Augusto, que nos deu um apoio na hora certa, e toda a Caixa Econômica Federal. Nós conseguimos, na transição de 2 governos, do Michel Temer por Bolsonaro, nós conseguimos os 29 milhões para investir. Olha a ideia como é que é. Aquela área, tudo que vocês estão vendo em verde, ela pertence à Prefeitura e ao SAMAI. Essa área, elas vão ser construídas 4 módulos desse. 3 já estão bem localizados ali. O 4º vai ficar na ponta do primeiro no futuro, daqui a 20 anos. O 3º, daqui a uns 7, 8 anos. Com isso, você vai ter os 4 módulos aí, e nós já estamos retirando daí metade da lagoa. Com a saída da metade da lagoa, nós projetamos aí um porto, aonde vocês estão vendo a margem do rio, aonde tem aquela faixa branca, né? Ali vai ser um grande calçadão, esse trecho tem 100 metros, tem uma avenida, depois um calçadão de 50 metros e mais a mata de 50 metros, que é uma exigência, né, da CETESB. Com isso, nós poderemos ter um ancoradouro nesse ponto. E todo debaixo dessas árvores, eu só queria mostrar como que era essa área, não sei se eu tenho aí, como que era essa área antes de nós plantarmos aí, André, que nós fizemos aí um projeto, não? Prefeito, então antes do senhor mostrar, enquanto o pessoal procura ali, a ideia é transformar, vamos colocar para o pessoal entender de forma mais prática. Piracicaba tem uma rua lá do lado do rio Piracicaba, onde existem restaurantes, o peixe é muito famoso. É alguma coisa mais ou menos nesse sentido? Semelhante. E é isso que nós pretendemos. É uma área de 25 alqueires de terra. Sim. 25, com lugar de campo de futebol, mini quadras, caminhadas em todo o trecho, caminhada ao longo do rio, o espaço para você ocupar andando de barco no rio, restaurantes, lanchonetes, fazendo com que a gente tenha estacionamento para 1000 carros, nós estamos deixando ali, naquele local. Isso só vai ser possível graças a esse investimento que já vai dar o pontapé inicial aí, que foi o deputado Capitão Augusto que conseguiu na transição dos governos, é isso? Exatamente. Esse dinheiro vai ser usado especificamente para o tratamento de esgoto. Tratamento de esgoto. Depois que tratar o esgoto, que não tiver mais aquele incômodo ali... Você retira a lagoa... O projeto está pronto. O projeto está pronto. E os recursos, como é que nós estamos fazendo? A avenida é uma diretriz que nós estamos dando para o proprietário de terra que está ali do lado do sindicato dos metalúrgicos. Sim. Aquela área vai ser urbanizada. Então, como diretriz, ele vai fazer essa avenida de contorno. A prefeitura Sim. não vai gastar.
Todo o aterro que ele vai ter que fazer ali vai ser responsabilidade dele. E nós vamos aproveitar toda a área verde que nós já plantamos. Ali, para vocês terem uma ideia, ali é essa aí, não é? É? Não. Essa aí já é a recuperação, né? Não, essa área, para você ter uma ideia, foi aonde nós plantamos 20 mil mudas de árvores ali. É por isso que hoje você vê aquela área toda ela arborizada. Aí é o sindicato. E a exemplo do que aconteceu aí na rua Oscar Chiarelli. Isso aí não tinha. Toda essa mata aí foi plantada também pela nossa administração. Foi a recuperação. Eu me lembro bem, o Walter Abruzzese escreveu a respeito dessa obra mais ou menos uns 2 anos atrás, né? Que ele teve a participação, né, Paulo? Ele escreveu isso há mais ou menos um pouco antes dele falecer. Então eu acho que foi um trabalho extraordinário de recuperação de área degradada que nós fizemos em Mogi Guaçu. Ali junto da massa, né, da Martini, na Oscar Chiarelli, onde a gente pretende fazer esse grande parque, que é, sem dúvida nenhuma, que vai ser uma alavanca para o desenvolvimento do turismo em Mogi Guaçu. Bom, na verdade, a gente vê como os assuntos vão interligando. Eu estava olhando a pauta aqui e a gente entrou meio que automaticamente nesse assunto. Então, seguindo a pauta aqui, agora eu gostaria que o senhor falasse sobre o Bosque 120 anos, que além da trilha dos escoteiros, também é usado para práticas esportivas como a Maratona Esportiva Guaçuana. Esse bosque, ele fica aqui do lado de cá, pertinho. No Guaínco, no Parque Guaínco. Parque Guaínco. Isso. Esse bosque era assim, quando nós assumimos, né? Naquela época, você vê, olha, a cidade, estavam fazendo o loteamento ali, não tinha a duplicação da Avenida Mojimirim ainda, né? Aí eu comecei a construir a Amoedo Campos, está vendo embaixo? A Avenida Amoedo Campos, e nós cercamos todo esse bosque e fizemos ali um bosque chamado Bosque 120 anos, Maria Emília Chiarelli, né? Inauguramos esse bosque. Hoje ele está assim, ó, né? E todo ele arborizado, com qualidade, e tem o grupo dos escoteiros tomando conta desse bosque, vai todo sábado, e ali nós promovemos eventos, né? Agora, recentemente, teve um exemplo de cross ali, né? Então, mostra o trabalho que foi feito por toda a nossa equipe ao longo desses anos, preocupado com as questões ambientais. Eu já visitei esse bosque já, quando uma das minhas meninas era escoteira. Realmente é um lugar muito bonito. E às vezes passa desapercebido, né? Exatamente. Às vezes passa desapercebido. Eu não sabia sequer que ele chamava Bosque 120 anos. Prefeito, gostaria que o senhor falasse também do Jardim dos Lagos, ou popular Pedalinho. Essa aí é uma obra que isso aí é como etapa já onde as dragas já eliminaram uma grande parte desse solo horrível que tinha aí. Isso aí era um brejão. E aí nós conseguimos ir compondo todo esse projeto com 3 lagos, né? E aqui na ponta nós fizemos uma barragem. Essa água vem lá do Chula, né? E que deságua aqui nesse lago. E esse foi o projeto, e hoje é isso aí que vocês estão vendo. Era daquele modo ali no passado, e hoje está todo ele arborizado, onde a sociedade de Mogi Guaçu está ajudando na manutenção. Olha como foi isso nos períodos da inauguração. Aí foi na inauguração, né? Nos períodos da inauguração, muitos tempos, depois foi degradando, foram abandonando. Infelizmente, a gente tem que ficar muito atento a isso. Agora está sendo recuperado, a comunidade está tomando conta, é uma área maravilhosa e a gente tem orgulho de mostrar o quanto foi importante essa área degradada e recuperada por nós nas administrações anteriores. Interessante mostrar aí o Pedalinho, né, que em muitos álbuns de família, naquelas visitas que você faz na casa de familiares, quando vai rodar o antigo álbum de família, você encontra a foto do Pedalinho. E mandar os parabéns para esse pessoal que tá auxiliando a prefeitura lá para fazer o cuidado. Eu estive lá antes da pandemia, prefeito, levando a minha caçula. Sempre coloco aqui as meninas na explicação. Para brincar no parquinho, realmente está muito gostoso, está bem legal. Continuem esse trabalho aí, sociedade civil fazendo parte, né? É importante, né, prefeito? Fundamental, é fundamental. Isso aí é que eu acabei de dizer, a gente tem que colocar para a sociedade essa responsabilidade em parceria com a prefeitura, a exemplo do que aconteceu com a Associação Comercial, Gil. A Associação Comercial está tomando conta da Praça Rui Barbosa, ela está tomando conta
da Praça Padre Armani e da Praça Cândido Rondon. Isso aí é importante, né? As empresas podem ajudar a vir tomar conta de algumas áreas como essa. São Paulo está terceirizando o serviço, né? Está privatizando o serviço. Nós podemos ter parceiros nisso e a sociedade pode participar conosco. Enquanto o prefeito falava, a gente observou ali algumas fotos das praças que estão sendo cuidadas pela Associação Comercial Industrial de Mogi Guaçu. Vamos de mais pitada histórica? Córrego dos Macacos, antes e depois. Essa é uma outra história, né? Eu me lembro muito bem como era o Córrego dos Macacos, né? Era daquele jeito que vocês estão vendo à esquerda minha, né? Aí está a obra que nós iniciamos. À direita, né, prefeito? À direita já é a obra sendo executada. Está vendo que já está toda pavimentada, o fundo dela, né? Ela está toda pavimentada. E aqui na parte de cima, nós já estávamos preparando a lagoa que existe lá, que é aquela ponte que liga o Itacolomi com o Itamaraty. E nós inauguramos também aquela ponte que não tinha, tá vendo? Não tinha. Então nós inauguramos essa ponte, que é essa aí, né? E fizemos a lagoa para cima e toda a canalização do Córrego dos Macacos. Então era daquele jeito e ficou dessa forma na nossa cidade. Então uma outra grande obra que nós demos um avanço ambiental muito grande para atender a zona sul do município. Hora de falar de um outro parque, o Parque Chico Mendes. É um local que foi adotado pelas garças, prefeito. Fala um pouquinho dele, do antes e do depois. O Parque Chico Mendes é uma outra obra que estava totalmente degradada na Zona Sul, né? Ali no Bandeirantes, ligando Itamaraty, Bandeirantes. E nós conseguimos, eu não posso esquecer, o trabalho de toda a equipe do SAAMA, que trabalhou junto com a arquiteta Maria Lucinda Caveanha, que é minha prima, que fez um trabalho excepcional aí, né? Eu quero deixar bem claro que sempre nós trabalhamos buscando, aí são secretários visitando, com biólogos, com profissionais, a importância que tem esse parque para Mogi Guaçu. Hoje ele está assim, e agora nós acabamos de receber uma verba de 350 mil reais do deputado Marqueselli, é uma emenda impositiva, já foi liberada, e as obras estão iniciando para recuperar muito do que foi degradado aí nesse Parque Chico Mendes. Infelizmente, até os bichos saíram desse local, porque a gente tinha muita coisa bonita para as crianças viver aí. E agora nós estamos buscando a recuperação do Parque Chico Mendes. Esses 350 mil reais vão tornar o local apto a receber visitação novamente, prefeito? Sim, para que a gente possa, porque ali também tem um grupo, se não me engano, o Excalibur, que está ali, né? E eles estão indo todo sábado. A gente pretende recuperar os sanitários, recuperar aquela ponte, a ponte Pêncil, enfim, fazer com que com os recursos, com os 350, dá para fazer muita coisa ali, né? E com isso colocar de volta aquela escola de meio ambiente, levar as crianças que a gente levava toda semana para lá das escolas de pré-primário. O SAMAI leva as crianças para conhecer os projetos, prefeito? O SAMAI leva dentro de uma escolinha que ele montou ali ao lado do tratamento de água, né? Ali nós temos ali o SAMAI fazendo um trabalho de educação ambiental espetacular, que vem há muito tempo, e mostrando o potencial hídrico, né, de Mogi Guaçu, mas a preocupação que a gente tem com o futuro. É por isso que temos que investir nas crianças, né? Para que elas possam cobrar na família a preservação e a conservação da água. Prefeito, a produção me alertou aqui sobre uma questão, a gente vai até colocar a foto no vídeo, que eu falei sobre visitação no Parque Chico Mendes. A visitação ela não pode ser feita de qualquer forma, por isso tem que fazer esse investimento, as melhorias e até mesmo monitor e tal, porque o Parque Chico Mendes, apesar do senhor falar que precisa dessas melhorias, ele ainda é local onde centenas de garças usam o ano todo para reproduzir. Então, a visitação não monitorada nesse espaço pode atrapalhar essa questão da reprodução das garças. O parque vai ficar fechado agora, até a conclusão dessa reforma, né? Aí depois, a gente, é claro que vai ser feito pelos biólogos da prefeitura e vão fazer um trabalho no sentido de continuar o trabalho de educação ambiental. O senhor estava falando da educação ambiental por parte do SAMAI.
O plantio de árvores também tem sido feito pela administração municipal, também tem. Quais são os resultados dessas ações, prefeito? São inúmeros, né? Aí está uma amostra da Nova Semente, é um projeto que eu apresentei como deputado estadual, onde as crianças do ensino fundamental plantavam uma semente na escola e depois esses tubetes eram levados para o horto e ali, depois de 2, 3 anos, essas crianças saíam da escola e iam plantar numa determinada área do município. Em alguns momentos isso avançou, em outros momentos não avançou. Infelizmente esse projeto virou lei, mas não foi regulamentado pela Secretaria da Educação. Então, a gente fez isso acontecer no município de Mogi Guaçu, algumas prefeituras fizeram, mas é aí que eu vejo a importância que tem a gente estar sempre ao lado das crianças, buscando a orientação e essa educação ambiental. É um trabalho que a gente sempre fez, né? E aí é uma demonstração de um projeto que nós fizemos com a International Paper recentemente, outros que nós fizemos lá, ali no alto dos ipês, onde ali no córrego dos ipês também nós plantamos milhares de árvores ali, né? E a gente está fazendo isso constantemente ao longo de toda a nossa vida pública. Prefeito, né? Fala sobre o IP Amarelo, onde foram plantadas 1.400 árvores no ato de inauguração. Além do IP Amarelo, que é essa demonstração aí das famílias plantando, a gente plantando com as crianças, dando uma demonstração do quanto é importante isso, né? Essa preocupação em preservação, tá certo? Agora, preservar aonde é possível preservar. Nós temos que plantar as árvores exatamente nos locais que elas vão ficar o resto da vida delas, né? E não aonde a gente não sabe que um dia elas vão ter que sair, tá certo? Aonde tem algum projeto de ampliação de um sistema, de uma construção de um prédio, você não pode construir uma árvore ali, porque um dia ela vai ser derrubada. Então nós temos que ser bem orientado pelos profissionais e plantar no lugar correto. É isso que a gente está procurando fazer. Nem sempre a gente consegue fazer tudo. Por exemplo, a Avenida dos Trabalhadores, né? Nós temos esse projeto que vai ser o sistema de transporte coletivo. Ele vai pelo centro da Avenida dos Trabalhadores. Ali junto ali da Emília Marques Martins até o Rofato, até o centro da cidade, ela não vai ter condições porque vai ter que mexer com algumas árvores. Então aquelas árvores, tem algumas delas que não são árvores pioneiras. Elas nascem na frente, mas elas não resistem com o tempo, para que as efetivas fiquem, né? Então a gente sabe que há algum tempo aquilo ali vai acontecer. Então a gente vai readaptar e vai deixar isso lá para frente, ou tentarmos fazer com que a comunidade entenda a importância dela, e para cada árvore retirada dali, você plante 10 na mesma região. Fazer um registro que apareceu uma foto do seu Luiz ali, pai da Vânia e da Vanessa. Um abraço para o senhor Luiz e para os netinhos. Uma das preocupações que o senhor tem, prefeito, é de florir algumas partes da cidade. Gostaria que o senhor falasse sobre isso, principalmente plantio de orquídeas lá nos Engás, 2 revitalizações na Chico de Paula, plantio também na Alíbio Caveanha. Flores? Eu acho que a cidade, quanto mais flor, ela fica mais agradável, né? A visão. Foi quando nós fizemos a recuperação da Chico de Paula, quando nós plantamos, eu me lembro bem, esse projeto aconteceu de 97 a 2000, 89 a 92, a gente plantava muitas flores na cidade, né? Nesse governo agora, infelizmente, eu não tive, em função da situação da prefeitura, tanta condição. Agora o Pedrinho está fazendo um trabalho excepcional, a equipe da Vera e toda a equipe do Saama vem trabalhando na recuperação da Chico de Paula. O exemplo são esses vasos que a gente está recuperando na Chico de Paula, e a gente pretende agora ir plantando flores ao longo das ciclovias, né? É um trabalho que eu acho que tem que ser feito. Aí é a Avenida Alíbio Caveanha, ali no IP, entre o São José e o IP1, chegando até o IP Pinheiros, aonde nós estamos aí colocando toda a posteação que vai iluminar esse trecho da avenida, e aí tem uma ideia da rotatória, como que ela está sendo hoje
plantada. Eu acho que é por aí, criar esse conceito, criar essa ideia de que meio ambiente é um todo, é um espaço onde o homem tem que estar presente e bem, né? Vivendo bem nesse espaço. E é isso que é importante, com flor, com árvore, com local para esporte, com passeio, Pista com de ciclismo. caminhada ali valoriza muito o espaço também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem essa da Abílio Cavean, que a gente acabou de mostrar, mas também a da Emília Marque Martini, que E é dos sucesso trabalhadores. absoluto, o pessoal anda muito lá. Muito. A Avenida dos Trabalhadores está sendo construída Construída. agora. E a Padre Jaime. Sim. E a Padre Jaime. Então são obras importantes, né? O que nós estamos criando? Uma cultura, tá certo? É isso que é importante. É você investir, e nunca nós paramos nisso. Sempre estamos investindo nisso, né? E é preciso investir cada vez mais, porque é fundamental, e eu vou repetir mais uma vez, né? Existem 4 modais importantes, né? O modal é você ir a pé, você ter o espaço com segurança a pé, bicicleta, que é o segundo modal. O terceiro modal é o transporte coletivo, que é fundamental para as pessoas que não têm carro e têm que fazer o transporte coletivo e tem que ser de boa qualidade, e principalmente no corredor, porque ele tem velocidade para chegar no ir e vir para onde você deseja, principalmente para o trabalho e para o centro da cidade, e o espaço para os caminhões e transporte de carga. E a ferrovia, que Mogi Guaçu tem o privilégio de projetar um projeto de terminal ferroviário, que sem dúvida nenhuma vai ser breve no futuro. As futuras gerações vão utilizar a ferrovia como meio de transporte. Prefeito, para a gente fechar esse assunto meio ambiente, nós não poderíamos deixar de falar de aterro sanitário. Como é que está a situação da atual? Quando será feito o encerramento e o que será feito no local do aterro sanitário? Foi uma luta nesses 7 anos, uma luta, mas conseguimos, com falta de recurso, com tudo, nós conseguimos fazer com que o aterro viesse a receber, né, por parte da CETESB, uma visitação deixando a gente com mais tranquilidade. Você vê, quando nós iniciamos o aterro, era isso aí, nessa última etapa. Hoje o aterro já está chegando na sua fase final. Eu acredito que não vai levar mais que 5, 6 meses. O aterro de Mogi Guaçu já chegou no seu limite. E nós estamos com 2 opções, né? Estamos tentando um aterro novo, para iniciar um novo aterro em Mogi Guaçu, ou nós temos que fazer um transbordo para levar o nosso lixo para um aterro particular aqui na região. Tem aqui em Casa Branca, pode ter aqui outro aqui Paulínia. Em Paulínia, existe um outro talvez em Aguaí, Conchal, né? Mas eu particularmente gostaria de ter um novo aterro aqui em Mogi Guaçu, né? Facilita muito para nós, né? Não tem que ter 2 ações e talvez o custo seja um pouco menor. Então eu acho que tem essas opções e a gente vai ter, o ano que vem, eu não tenho dúvida que vai ter que fazer um transbordo para alguma desses aterros aí, até que Mogi Guaçu consiga um novo aterro no futuro. Tá certo. Prefeito, vamos chegando já ao finalzinho desse programa. No nosso próximo encontro da semana que vem, o tema será turismo, que a gente queria estar linkando com o meio ambiente, mas já vamos chegando a 1 hora. Gostaria das suas considerações finais para o Trabalhando Hoje e Projetando o Futuro com Walter Cavean desta terça-feira. Eu agradeço, Gil, agradeço a Mugiplay, agradeço você, Rafael, a toda a nossa equipe, o Paulo, o André, a Nani, a toda a equipe da Prefeitura Municipal, que tem feito um trabalho excepcional nesses últimos 7 anos e meio. Eu devo dizer que, por isso que a gente está fazendo essa prestação de contas, porque eu tenho certeza que 90% da população não vê isso que nós falamos hoje. 90%, né? Porque são obras e serviços que são feitos de rotina, do dia a dia. Não é aquilo que acontece na casa do trabalhador, ele fica olhando o que está acontecendo. Na casa do trabalhador, quando falta água, é a preocupação dele, né? Quando falta o atendimento na saúde, é a preocupação dele. Quando falta o atendimento na escola, numa creche, é a preocupação dele. As questões do meio ambiente, daquilo que está sendo feito na cidade, a não ser pelas pessoas que estão próximas daquele serviço, é que tomam conhecimento, mas a grande maioria não. É por isso que nós estamos prestando conta para vocês, que depositaram o voto de confiança na nossa pessoa, porque eu sempre disse, ao longo de toda a minha vida política,
o prefeito ele é contratado pelo povo através do voto. Ele é contratado. Ele tem um período de contrato de 4 anos. Se ele for bem, ele pode ser reconduzido. Se não, ele fica nos 4. Pode voltar outra vez e tudo mais, mas é um contrato de serviço. E nós estamos prestando contas para a população dessa confiança que o povo depositou na minha pessoa como prefeito, na pessoa do vice, na pessoa dos nossos vereadores e de toda a nossa equipe. Eu tenho a certeza absoluta que foram 7 anos e meio de trabalho profícuo de toda a nossa equipe. E o resultado está aí. É por isso que eu quero fazer com que o povo saiba de tudo aquilo que nós estamos fazendo para gerar qualidade de vida para a nossa gente. Mogi Guaçu é uma das poucas cidades deste país que tem uma estrutura maravilhosa de qualidade de vida. No trabalho, com 4 distritos industriais. Na saúde, com 3 hospitais, sendo 2 públicos, a Santa Casa e o Hospital Municipal, com 24 postos de saúde, centro de especialidade e etc. Na segurança, com a Guarda Municipal, 26º Batalhão. No meio ambiente, que tem feito um trabalho extraordinário que acabamos de mostrar hoje. Né? Na educação, com nenhuma criança sem escola, agora com a inauguração de 4 creches e de mais uma escola no IP Amarelo. Essas estruturas de mobilidade urbana, de obras, de ponte. Qual cidade que conseguiu conquistar, nesses 7 anos, o número de emprego que Mogi Guaçu conseguiu? Né? Então é isso que a gente tem que mostrar para o povo. E eu esperei agora, na saída praticamente do meu último mandato, fazer essa prestação de conta, para que a população possa julgar o trabalho que toda a nossa equipe fez e que a gente possa, ao mesmo tempo, sair de cabeça erguida pelo dever cumprido. Muito obrigado a todos vocês pela atenção e eu espero, na semana que vem, vir aqui falar de turismo, talvez falar de cultura e, quem sabe, até de educação. Muito obrigado. E a Mogi Play se sente honrada em ser o veículo escolhido para essa prestação de contas do prefeito de Mogi Guaçu, Walter Caveanha. Nós teremos mais um encontro na semana que vem. Fique ligado nas redes sociais, tanto do prefeito Walter Caveanha, quanto nas redes sociais da Mogi Play, para você não perder o nosso próximo encontro. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau.